desta maneira. O que mais na investigação não ocorreu que contrariasse algumas lógicas jurídicas? Eu não estou aqui trabalhando com a lógica de que aquela gravação deve ser evitada ou não. Até vou dizer uma coisa, aquela gravação, ela é um primor para a defesa, hein? A gravação que a polícia fez e que teria divulgado à imprensa, onde ele diz que ele não praticou o crime sem saber que estava sendo gravado, aquilo é um primor para a defesa do júri. Mas me chama a atenção como a polícia permitiu isso ser divulgado. O que mais não ocorreu de atos irregulares e equivocados? Isso me preocupa. Mas o próprio judiciário, ao saber, foi afastado das duas delegadas do caso. Não sei se foi pelo judiciário ou pelo chefe de polícia. Me parece que foi pelo chefe de polícia que ocorreu o afastamento dos titulares. Mas, seja como for, criou-se aí uma situação curiosa e delicada. Obrigada. Querem fazer pergunta mesmo? Pode fazer. Professor, prazer, sou Michele, sou acadêmica do curso de Direito da Universidade Federal do Sul de São Paulo. Na verdade, não seria uma pergunta, seria uma observação. Eu gostaria de ver, de participar do ver do professor. Quando o professor citou de ter visto o caso Nardoni ser mediado assim, na imprensa de uma forma negativa para a defesa, porque vimos mais acusação do que defesa. No caso em si, no caso Bruno em si, o que acontece? Foi trazido para a imprensa uma posição negativa, onde a comoção pública pode dizer que realmente ele é culpado. Quando o advogado de defesa vai até mídias e alguns programas para poder dar o posicionamento dele, no ver do professor, é uma forma de tentar mostrar também para o público em si que também caberia defesa? Isso muito interessante. Olha, interessante essa pergunta, porque eu já peguei processos muito delicados em Porto Alegre, onde eu tive coletivas com os repórteres, não uma, não duas, várias vezes. Eu me lembro que eu fiz um processo que eu juntei lá no Rio Grande do Sul uma carta psicografada e houve a absolvição da ré. No dia seguinte era a sensação do Rio Grande do Sul a carta psicografada. Você não pode fazer um resuminho só? Deixa eu concluir esse assunto. E eu tinha um cuidado muito grande para, quando me manifestar, não criar ali um problema para a defesa ou para a acusação, porque eu estava dando marginal ao processo. Se eu pegasse hoje um processo de um destaque muito grande e eu percebesse que tem alguém que está municiando a imprensa com informações, talvez eu seguiria com uma ação contra esta pessoa, para que medidas fossem tomadas de forma a garantir o sigilo processual. Eu me lembro aqui na terra de São Paulo, que no caso Nardoni, foi decretado o sigilo do processo, mas uma autoridade não cumpriu o sigilo, e eu não vi nenhuma medida com relação a isso. Eu tomaria. Então, antes de eu me preocupar em qual a palavra que eu iria dizer para tentar equilibrar, eu tomaria medidas judiciais e usaria essas medidas como a primeira palavra a trazer para o público de forma a convencê-lo. Mas é um tema extremamente delicado. Tá? E vou te dizer uma coisa: no calor dos debates, muita coisa acontece. Então, é difícil a gente considerar aqui uma posição firme e rígida, quando de repente tu te depara com uma situação nova que tu não estás esperando. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Não respondeu. Perfeito. Porque fica na verdade, fica uma vantagem para a acusação e a defesa. Esse é o problema. Se recua, e aí eu me lembro uma vez que eu estava num programa de rádio, que me chamaram para debater um caso processual, e eu defendia um réu que era, por questões políticas, e pela vida dele política, ele era ou amado ou odiado, certo? E eu me lembro que no meio do debate, nós estávamos conversando sobre um outro